Olá, seja muito bem-vindos aqui a mais uma live no Direita no Brasil. Eu agradeço imensamente quem estava me esperando, quem está ajudando, deixando o like, compartilhando muito. Vocês sabem que ataques diários vêm contra canais conservadores, principalmente, e a gente precisa se unir no foco de ajudar o nosso Brasil a se livrar dessa corte. Hoje eu vou falar que as Forças Armadas estão morrendo de medo, estão temendo o fim das Forças Armadas. Por quê? Porque o governo Lula vai fazer mudanças principalmente em seus pagamentos, na sua previdência, mais especificamente. Vou trazer essas matérias importantíssimas para vocês que saíram em veículos de informação que fomentavam a volta de Lula, que fomentavam, né, o uso aí da máquina pública contra o próprio Exército, próprias Forças Armadas, né, aos jornalistas que falam todos os dias. Vocês vão ver essas matérias aqui. Eu peço que você ajude, deixando o like, compartilhando muito, e sem enrolação nenhuma, eu já vou entrar na matéria, mas antes eu tenho que dar um recadinho para você que, se você deixar o like, coloque o número do seu like na frente do comentário para eu saber, coloca a cidade, estado, país que você está me vendo neste momento, tá bom? Agora sim, vamos aos assuntos importantes aqui da nossa matéria de hoje. Vamos lá. General sobe o tom depois de o governo cogitar reforma na Previdência dos militares. Ou seja, Lula, neste momento, está dobrando a aposta com os generais e vai tentar mexer na Previdência dos militares, né? Aquele dinheirinho que fica ali retido para que quando eles se aposentarem, eles possam se aposentar com um salário bom que eles tinham enquanto trabalhavam no Exército, igual a Previdência de uma pessoa, né, que tem. Então, o Lula quer fazer uma reforma em toda a Previdência dos militares. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que as despesas com aposentados das forças devem entrar em pacote de cortes. E aí que entra aquilo que eu falei para vocês. Eles estão mexendo num vespeiro. Eles estão mexendo no único lugar onde eles não deveriam mexer. Mas eu não acho ruim não, tá? Porque justamente esses que abandonaram o Brasil, esses que deviam ser o poder moderador, eles simplesmente lavaram suas mãos e abandonaram o barco, abandonaram o Brasil. Então eu quero muito mais, tá? Nós vamos ler a matéria para entender a fundo o que é isso e a gente volta a comentar, tá? O general Fernando José Santana Soares e Silva, ex-chefe do Estado-Maior do Exército, afirmou que a reforma na Previdência dos militares é um bom passo para o governo acabar com as Forças Armadas. Então isso aqui já começa a preocupar ali, né, a alta cúpula das Forças Armadas, aqueles que ficam atrás de ar-condicionado, aqueles que ficam ali só ganhando as regalias, enquanto o cabo e o soldado é que se lascam, né? Abre aspas ainda para ele. Acho que o assunto está sendo tratado sem profundidade necessária. Dados mentirosos e sem levar em consideração as características diferentes da profissão militar. Disse. Ele continua aqui, ó. Se quiserem acabar com as Forças Armadas, um bom passo é a reforma da Previdência. O militar está na reserva desde abril de 2024, depois que concluiu o tempo de carreira previsto. A sua função foi assumida pelo general Richard Nunes. É aquela famosa frase, né? Chorar pelo leite derramado. Nós avisamos, nós viemos todos os dias aqui fazer lives e vídeos justamente avisando principalmente a esses militares covardes que isso iria acontecer. Como ele disse aqui, é um bom passo para o fim das Forças Armadas, ou seja, Lula já cogita a sua guarda pessoal, sua guarda presidencial. É o que tem lá no país do Maduro, na Venezuela. É o que tem na Coreia do Norte. É o que tem em países comunistas. Uma guarda nacional, uma guarda pessoal, uma guarda particular do presidente. Então, isso é muito perigoso, isso abre precedentes perigosíssimos. Vamos ver mais um chororô aqui das Forças Armadas. Olha só, aqui é no Poder 360, né? Passo para acabar com as forças de general sobre Previdência. É a mesma coisa que eu falei, mas aqui em outra matéria de outro jornal para a gente ligar os pontos, tá?
O general da reserva Fernando José Santana Soares, ex-chefe do Estado-Maior do Exército, disse nesse sábado que a reforma da Previdência dos militares é um bom passo para acabar com as Forças Armadas. Na avaliação de Fernando Soares, a reforma dos militares está sendo ventilada a partir de dados mentirosos, ou seja, o governo está usando mentiras para poder articular esta reforma. Eles estão mexendo onde não devem mexer. O tal do militar, ele aceita tudo. Quando eu digo tal do militar, eu respeito as Forças Armadas, eu respeito os soldados, estou falando da alta cúpula. Aquele que fica atrás da mesa com o na mão, como dizia o Renato Russo. É esse que eu estou criticando. A única coisa que não pode se mexer é no dinheiro, é na grana dele. As demais coisas, pouco se lixando. Se mexer na conta do soldado, do cabo, né, daquele que está lá na baixa patente, beleza. A partir do momento que Lula mexer na conta desses generais, nesses 4, 5 estrelas, Lula está mexendo no vespeiro, tá? Pois não diga que a gente não avisou. Apesar que a gente não devia nem avisar, né, o Lula, né? Deixa o Lula fazer. Ué. Até hoje eles brincam, eles zoam as pessoas que ficaram na frente dos quartéis, esperando alguém salvar o Brasil, esperando com que as Forças Armadas fizessem o seu papel de poder moderador. Não fizeram, então, agora tá aí, né? Tá vindo o pagamento. Eu costumo dizer que a pessoa não paga só depois que morre, paga também depois que morre, eu acredito nisso. Mas paga em vida também, pela covardia, tá? Folha de São Paulo, agora é um jornal, é um dos jornais que fomentaram, muitas das vezes, a investida do governo, a investida do judiciário contra militares. Agora está aqui o Hélio Gaspari, jornalista, que escreveu aqui essa matéria, né? Lula caminha para um vespeiro com revisão na Previdência dos militares. Pode-se mexer nesse vespeiro desde as mudanças tornem o sistema mais transparente e justo. O que não é o que não é o que está acontecendo, conforme diz aí o general da reserva. Acabou de dizer, eles estão usando de dados falsos e de mentiras para poder mexer no vespeiro, que é a Previdência dos militares. De boas intenções, o reino de Asmodeu está cheio. Com a melhor das intenções, o governo Dilma criou a Comissão Nacional da Verdade. Ela resultou num relatório repetitivo, capenga e superficial. Listou o brigadeiro Eduardo Gomes, ministro da Aeronáutica de 1965 a 67, entre os militares responsabilizados pela prática de tortura, colocando-o na companhia de assassinos que executaram prisioneiros que atenderam convites oficiais da tropa. Onde? Nas matas do Araguaia, em outubro de 73 a outubro de 74. Essa e outras insensibilidades jogaram a parte de oficialidade no colo do ex-capitão Jair Bolsonaro. Agora Lula 3.0 caminha para uma revisão da Previdência dos militares. Trata-se de um vespeiro. Os inativos custam 31,2 bilhões de reais e os militares na ativa custam 32,4 bilhões. Há penduricalhos e abusos. A gente sabe que em todo lugar tem, né? Mas tudo gira em torno de uma realidade. Os militares brasileiros ganham pouco. Faz tempo, quando o general da intimidade do presidente Ernesto Geisel reclamou, comparando o seu salário com de um paisano, ouviu: "Você é realmente muito burro, entrou para o exército para ganhar bem?" Um general brasileiro vai para a reserva depois de pelo menos 35 anos de serviço bem avaliados, com 37 mil reais de salário. É pouco, e essa anomalia estimula governantes a criar as tenebrosas boquinhas para oficiais amigos. Num caso, um general na reserva recebia menos de 20 mil líquidos e reclamava, mas não mencionava a boquinha pela qual passara, rendendo mais de 50 mil mensais, ou seja, tinha coisas por fora. Pode-se mexer neste vespeiro, tá aqui, ó. Pode-se mexer neste vespeiro, desde que fique claro que as mudanças tornarão o sistema mais transparente e justo. Parece impossível, mas o Marechal Castelo Branco fez uma reforma
profunda no sistema de aposentadoria dos militares, modernizou as forças e acabou com aquilo que ele chamava de generais chineses. Seu amigo Oswaldo Cordeiro de Faria ficou 23 anos no generalato. Era possível que o general de 4 estrelas ficasse mais 10 anos na patente. Castelo criou uma escadinha de cotas compulsórias, pela qual quadros de generais da brigada, divisão ou exército são obrigados a uma renovação de 25% a cada ano. Então resumindo tudo aqui, porque aí tem muita matéria ainda para ler aqui para vocês, eu não vou deixar vocês cansados. É isso aqui, Lula caminha para um vespeiro, ou seja, ele está mexendo no vespeiro, ele está mexendo onde os oficiais já acham que ganham pouco, para a maioria dos brasileiros 20 mil reais é uma fortuna, tem gente que trabalha o ano todo e não consegue ganhar 20 mil reais, tá? Então, 20 mil reais por mês seria uma vida rica para algumas pessoas, e Lula está mexendo justamente onde os oficiais mais reclamam, que é aonde? No salário. Mas eu quero o quê? Eu quero é mais. Eu não sei se você concorda comigo, e eu não sei se você concorda que as Forças Armadas acabaram desde o dia em que Jair Bolsonaro desceu da rampa e o Lula subiu. É a minha opinião. Naquele momento, Forças Armadas já era. Para mim, na minha opinião, naquele momento, o sistema estava novamente tomando o poder. E as Forças Armadas ficando para trás mais uma vez. Pode ser que as Forças Armadas sejam recuperadas ao longo do tempo? Sim, possa ser. É uma instituição importantíssima para o nosso Brasil. Só que, com a corja que tomou as Forças Armadas, que está no poder das Forças Armadas, eu acho muito difícil. Infelizmente, há muitos comunistas, muitos melancias dentro das tropas. Vamos ver um vídeo agora, né, do Gustavo Gayer dizendo que o Lula não está bem. Lembra da matéria dos remédios? O Lula comprou vários remédios, né, lá para a presidência, né, para o Palácio da Alvorada. Acho que foi o Palácio da Alvorada ou foi o Congresso? Acho que foi para o Congresso. Mas, enfim, o Lula comprou vários remédios aí atualmente e eles vão falar. O Gustavo Gayer estava aqui no Universo Politeia, né? E eu vou trazer esse vídeo para vocês, interessantíssimo. Dá só uma olhada. Ô, Gaia, e os remédios que o Lula comprou? Aliás, meu filho comentou isso comigo hoje. Eu tenho um filho, ele é assim, ele é muito ligado, mas ele ria que rolava. Você tá rindo de quê? Falou, você não... O Guilherme. Guilherme, bem criado, parabéns. Quantos anos tem o Guilherme? Guilherme tem 27. 27, alinhado, direito, conservador. Direita, conservador. Parabéns. Essa é a nossa grande realização enquanto pai. Guilherme, eu também morri de rir quando vi a notícia. A farmácia presidencial, o posto de saúde presidencial, é onde ficam os remédios que a presidência mais usa. Tá? Então, quando o Bolsonaro, por exemplo, o que ele mais tinha era a questão de intestino, pro fluxo, por causa da facada que ele levou. Então, sempre tinha ali Luftal e remédios para melhorar os movimentos peristálticos e tudo mais. O que o Lula mandou comprar? Para você ver como é que é um governo que está na decadência total. Mandou comprar remédio para surto psicótico, para depressão e para insônia. Isso é para ele? É para o Palácio? Para ele e para a Janja. Para nas viagens. Porque assim, o presidente, quando tem algum problema, não dá para mandar a pessoa na farmácia comprar um remédio. Então ele tem que ter ali a farmácia dos remédios mais usados. Sim, claro. E os mais usados pelo Lula e pela casa. Janja é Gardenal, é a Prazolam, é remédio para quem tem surto psicótico, para quem está em depressão. O Guilherme falou uns nomes dos três. Quetiapina. Não conhece esse não? O que é isso? Quetiapina? Não. É remédio para depressão. Quetiapina? Não, era outro nome. Quetiapina é um nome genérico. O nome de marca chama Ketin. Você fez até sotaque agora. Ketin, né? Que é o nome? Ketin. Ou então quietinho, se você quiser sacanear, quietinho. Fica quietinho aí, filho. Então é isso. O cara tá surtado, que ele já não aguenta mais a pressão, tá vendo que o navio tá afundando.
E o desespero do Lula é vendo que até o Centrão, que ele gastou tanto dinheiro para comprar, já está pulando fora do barco. O Centrão? É, o Centrão. Exato. A gente tem uma plataforma que chama Placar Congresso, onde a gente analisa voto a voto, de acordo com as indicações dos líderes dos partidos e a indicação do governo, como que os deputados estão votando. E houve uma mudança drástica do ano passado para esse ano. Uma mudança no sentido de aquele povo, o centrão mais promíscuo que se vende, já está começando a perceber que esse governo está com a rejeição muito alta, não querem se associar a eles e já estão votando mais com a oposição. A oposição ao final do ano passado eram 106 deputados. O que é isso, Gama? 106 deputados votavam mais que 70% contra o governo, ou seja, com a oposição. Perfeito. Nesse ano, até um mês atrás, já foram para 136. A gente teve um aumento de praticamente 30% da oposição em uns 3, porque começou em fevereiro, né? Em 3, 4 meses. Hoje já deve estar 150. Essa deputados. plataforma de vocês da oposição? Nós criamos, que analisa voto a voto dos deputados. Interessante. Quiser olhar essa plataforma para saber como que o seu deputado votou, se ele realmente... Porque aqui em Goiás a gente tem muito deputado que faz campanha falando que é de direita, conservador, não sei o quê, cristão, chega lá... sobe no barco do Lula. Antes não tinha como você ficar sabendo, porque os votos não são divulgados pela imprensa nem pelas redes sociais dele. Você vai lá e digita na internet placarcongresso.com e digita o nome do deputado que você votou, você vai saber como é que ele está em relação ao Lula. Placarcongresso.com. Placarcongresso, tudo junto.com. Aí sim, bom, hein? Bom site para você analisar aí, viu? Placarcongresso.com. Bom, essa história dos remédios aí, a gente consegue ver que o Lula não tá bem faz tempo, né? Esses remédios que foram comprados, inclusive os que foram citados no vídeo, mostra que a saúde dele tá bem debilitada, né? Mas ele promete viver até os 120 anos. Eu não sei qual é a certeza que ele tem, mas eu sei de uma coisa, Deus nos livre de aguentar o Lula por mais esse tempo, por mais esse período, né? O Brasil já tá sofrendo demais, né? E também, o que acontece? Quando esse camarada ele foi de arrasta para cima, infelizmente ele vai se tornar um mártir e um deus, né, da esquerda. Infelizmente, isso acontece, né? Aconteceu com o Che Guevara, aconteceu com muitos outros aí, né, esquerdistas que passaram por aqui, né, Stalin, todos esses nomes renomados, o próprio Fidel, né, se tornou aí um herói na luta revolucionária. Vou mostrar para vocês esse outro vídeo aqui, que é um alerta do Silas Malafaia sobre a Tereza Cristina, né? Vamos entender o que está acontecendo. Ele está dizendo que a Tereza Cristina engana o povo, e neste momento a gente vai analisar este vídeo. Vamos lá. Povo abençoado do Brasil e principalmente de Mato Grosso do Sul, eu vou provar que a senadora Tereza Cristina é preconceituosa e mentirosa. Quando eu denunciei que ela votou a favor da liberação da jogatina no Brasil, como ela não tem argumento, ela mente para o povo de Mato Grosso do Sul e ainda usa preconceito. Ela diz, nós não podemos aceitar a mistura de política com religião. Eu desafio a senadora a provar em que entrevista, em que vídeo meu eu falo de Deus, de Bíblia, de religião para combater a jogatina. Em nenhum. Isso mostra o seu preconceito, como se pastores e padres não fossem cidadãos. Nós somos cidadãos como qualquer outro, como médico, como agricultor, operário, empresário, e vai por aí afora. É bom para o povo católico e evangélico de Mato Grosso do Sul ver o preconceito que ela tem contra religiosos. Por você ser religioso, você não pode opinar. Isso é uma tremenda de uma safadeza, de um preconceito, quando a pessoa não tem argumento. Agora, eu vou mostrar uma outra coisa. É que meus vídeos, eu não uso Bíblia nem argumento religioso. Aqui estão os meus argumentos. É provado que o dinheiro arrecadado com tributos da jogatina não cobre a desgraça social que é produzida por ela. Destrói jovens, homens, mulheres, idosos e famílias. A Organização Mundial de Saúde classifica o vício do jogo como problema de saúde. É uma questão de saúde. Viu, senador? A senhora mente. E uma outra coisa que a senhora esconde do povo de Mato Grosso do Sul, que é provado que o dinheiro da jogatina, a jogatina aprovada, é o principal instrumento de lavagem de dinheiro do narcotráfico, do crime organizado e da corrupção. Uma das provas é que Lula, em 2004, baixou um decreto fechando os bingos de tanta lama que ia respingar no governo dele. E a senhora, com essa conversa, que vão fazer cassinos que vão arrecadar milhões, esqueceu de dizer mais de 1.000 bingos serão abertos, fora a legalização do jogo do bicho. E para provar que a senhora é uma mentirosa e engana o povo de Mato Grosso do Sul,
Reportagem do jornal o Globo, desse domingo, dia 23. Olha isso, minha gente. Não é religião, não. PCC, Comando Vermelho e bicheiros usam bets para lavar e ampliar seus lucros. Está aí a prova. Quem te falou que a legalização de jogo vai acabar com o jogo ilegal? Vou dar uma ideia para vocês. O Brasil, fumar é legal. 40% dos cigarros consumidos no Brasil é de contrabando. A ilegalidade vai continuar e os que operam na ilegalidade vão lavar o dinheiro na legalidade. Viu, senadora? E aí, para provar que a senhora é uma equivocada e mente, tem parecer técnico da Procuradoria-Geral da República contra a legalização do jogo, tem parecer técnico do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal contra a liberação da jogatina, tem parecer técnico da Polícia Federal contra a liberação da jogatina. E a senhora mentiu escondendo isso do povo. Agora, vamos também a uma verdade? A senhora está fazendo o jogo do seu chefe, o senador Ciro Nogueira, chefe do PT, que é um dos patronos, vai aprovar a jogatina no Brasil. É isso que a senhora fez. Então, a senhora é preconceituosa, a senhora engana o povo de Mato Grosso do Sul. E mais, a senhora foi ministra da Agricultura de Bolsonaro, eleita com o voto do povo que apoia Bolsonaro. E agora está fazendo o jogo do governo Lula, porque Lula quer aprovar a jogatina, que ele não está nem aí para a sociedade. O negócio é arrecadar grana para cobrir o rombo que eles deixaram. A senhora está fazendo o jogo da esquerda. Não merece o voto do povo de Mato Grosso do Sul. E para encerrar, eu vou citar o Sábio Salomão. Sábio Salomão diz que até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Que a senhora é tola, nós já sabemos. Podia se passar por sábia se ficasse calada. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe Mato Grosso do Sul, Deus abençoe você e sua família. Meus amigos, infelizmente, o que nós falamos é que, ao longo dos tempos, pessoas que a gente admirava, pessoas que a gente achava que estava realmente do lado das pessoas de bem, começariam a ser desmascaradas, né? Após as eleições, após tudo. Infelizmente, aparecem essas verdades. Eu não sei se você concorda com o Silas Malafaia, eu não sei se você concorda comigo, mas vai aparecer muito mais. Eu não sei se a Tereza Cristina realmente, neste momento, nós precisamos analisar e saber mais a fundo, né? Mas que ela vacilou nessa, ela realmente vacilou, tá? Coloca a sua opinião aí nos comentários, que é muito importante para nós, tá? E para fechar aqui, eu vou trazer um outro vídeo agora, dessa vez, do nosso querido Constantino, onde ele nos fala algo que é muito importante, que várias pessoas têm dúvidas sobre isso. O que vai acontecer se Lula for impeachmentado, e Alckmin tiver que assumir o lugar? Como que o Brasil vai aguentar o Alckmin? Será que o Alckmin é pior do que o Lula? Como é que o Brasil ficaria, né? Então, o Constantino, ele vai aqui analisar e vai nos trazer algumas revelações. Dá só uma olhada. Boa tarde, Consta. Como você projeta que seria a economia num eventual governo Alckmin? Olha, sem sombra de dúvidas, seria menos pior. Por quê? Eu acho que muita gente do mercado fez essa aposta. Botou o Alckmin como seguro. O Alckmin fez esse papelão todo de cantar Internacional Socialista, subir a rampa com o ladrão que ele denunciou, mas ele está ali esperando esse momento. E se o Alckmin consegue ser o presidente, ele elimina a turma petista na economia. Ele tira o Haddad e bota o Armínio. Então, é outro país, não tem a menor dúvida. É uma canalice, é um bando de tucano safado. Na parte de costumes, eles são tão esquerdistas quanto, são corruptos, são autoritários, mas tem terno Armani, fala com sotaque francês, Vaudeville, o Vaudeville do Lula é condenável. Eles mandam essa. E na economia eles são mais liberais. Então, melhora, não tem a menor dúvida. E a gente não pode ser hipócrita. Quando o Michel Temer era vice da Dilma, puxaram lá o tapete. Mas o Michel estava junto com ela, ajudou o PT. Sim, mas eles são oportunistas e têm senso de sobrevivência. Quando precisaram puxar o tapete da Dilma, o Michel Temer veio com um bom plano de voo. A ponte para o futuro, escrita pelo Delfim Neto e companhia. Tinha uma pegada reformista. O Pedro Parente virou presidente da Petrobras. Hoje é uma qualquer lá que vai deixar a Petrossauro voltar a fazer politicagem com o PT. Então,
o Temer seria muito bom para o Brasil já. Você acha que com a saída de Campos Neto do BC o dólar vai acima de 6? Sim. Quanto tempo, mais ou menos, você calcula para a economia se arruinar numa crise? Esse tipo de previsão, ainda mais em termos de timing, só tem ônus. Vocês só vão lembrar se eu errar. Pô, o Rodrigo falou que acima de 6, em 3 meses ia acabar tudo. É muito complicado isso, né? Meus parceiros de gestão é a turma da Sameside, que eu conheço, confio, os caras são sérios e bons. Então, invista o seu dinheiro na Sameside, lá na Boss Consta. Eu não vou ficar dando palpite assim, específico, preciso. O que eu vou dizer é, tudo aponta para uma aceleração dessa destruição. Está degringolando rápido e tudo leva a crer que vai acelerar. Por quê? Porque eles estão dobrando a aposta. Porque eles não estão preocupados com o mercado. Eles acham que não vai mais acontecer o golpe, que eles estão se blindando quanto a isso e dessa vez eles vão conseguir vencer esse cabo de guerra e virar uma Venezuela. É o que o PT está apostando, pelo visto. Então vocês viram aí a explicação do Consta, que com certeza o Alckmin seria melhor do que o Lula. Vocês veem pelo exemplo do Temer quando entrou no lugar da Dilma. O Brasil deu uma melhorada. A gente sabe quem é o Temer. A gente conhece o Temer, a gente sabe que o cara é do sistema. Mas não tenhamos dúvida de que o Brasil melhorou muito e logo depois entrou o nosso querido Jair Bolsonaro. E o Brasil fez isso. Tá? Então, por mais que seja horrível a entrada do Alckmin, seria menos pior do que esse cachaceiro vingativo que subiu a rampa. Não sei se você concorda comigo, coloca aí nos comentários, tá bom? Te vejo na próxima live, nos próximos vídeos. Ajude este canal, o canal está caindo muito e eu preciso da sua ajuda para você jogar este vídeo, essa live em todos os grupos que vocês fazem parte, tá? Então eu quero ficar agora com a entrevista exclusiva de Bolsonaro à Rádio 96 FM. Dá só uma olhada. Os caras da esquerda me convidaram para um evento, né? Evento muito particular. E parecido com uma aconteceu aqui agora, mas um ambiente um pouco diferente. Daí chegou um cara com uma bandeja de salgadinho, água, ele ofereceu pra mim, eu respondi pra ele, ó, só tô respirando aqui porque sou obrigado. Eu vou comer um trem lá e daí eu fico grog. Como é que fica, pô? Bolsonaro, agora de verdade, todo mundo aqui, a gente fã demais, há muito tempo a gente faz o programa aqui. Alguns são fãs. Alguns são Pegou aí? E ó, é uma honra, de verdade é uma honra pra gente ter o senhor aqui. A gente tá sem dormir desde quinta-feira aqui, ó. Pô, por causa de homem, cara? Ele tá acostumado aqui, que tem dois aqui que é muito fã do senhor aqui, ó. Eu sou muito fã do Bolsonaro. Eu acho engraçado, né? Porque o Bolsonaro, os outros viviam falando assim, o Bolsonaro é homofóbico, alguma coisa. Metia o pau e falando, né? Aí, só que assim, na época que o presidente, ele era presidente e tava na presidência, nenhum viado deixou de namorar. Inclusive, teve muito casamento gay porque eles ganhavam dinheiro naquela época. E agora tá aí, ué. Tá nervosa, a Biba tá nervosa. Eu tô emocionada. O que é essa medalha aqui, Bolsonaro? A medalha é 3i. Eu não posso falar porque pode ter censura, né? É imbrochável essa aqui, imbrochável. Essa aqui, a minha esposa já vai estar vendo aqui. Essa aqui eu vou guardar. Imorrível. O último i é mais importante, porque no meu tempo a garotada nascia sem defeito de fabricação. Hoje em dia tá um pouco diferente. Dá uma olhada no último i aí. Posso ler tudo? Clube Bolsonaro. Incomível, imbrochável e imorrível. A Bíblia não pode pegar. Pedi pro pessoal abaixar um pouco a caixa de som lá de fora. Que tá dando um problema aqui. Bolsonaro, conta pra gente aqui, nosso vídeo chegou na sua mão? Chegou, eu vi meio sem querer, porque é muita coisa, né? E gostei. Me apaixonei. Amor à primeira vista. Que é coisa rara eu falar com a imprensa, né? Porque que era humorístico e não ia... Se bem que a gente enfrenta a pegadinha também, não tem problema. Eu achei que eu teria
muito a colaborar com vocês e com nós ouvintes, apesar do humor. Eu acho que é sempre bom conversar com quem teve uma experiência como a minha por 4 anos na Presidência da República. Você já escutou do Camarão lá? Ouvia do Camarão? Você sabe qual que é do Camarão? Brasil. Tem titica na cabeça. É o novo símbolo. É o novo símbolo daquela turma. Presidente Bolsonaro, você sabe que aqui nós somos aqui o papel desse adversário seu, né? E o povo fala que isso aqui é um símbolo da... Na verdade, isso aqui é o símbolo da Nike que você fala. Bolsonaro falou que quer fazer uma parceria com o senhor. Quer montar uma chapa. Vamos montar uma chapa. Relaxa que logo nós estamos juntos, não tá misturado. Ô Bolsonaro, agora deixa eu te perguntar. Muito obrigado. Eu sei que isso aqui pra você é fora de rota. Eu sei que o que você fez aqui a gente tá muito agradecido. Mas lógico, é um programa de humor. Mas conta pra gente aí, Bolsonaro, como é que tá o Brasil, cara? Falar um pouco de humor, né? Você lembra do Carioca que fazia o Bolsonaro? Sim, no Pânico, era bom demais, todo domingo. Eu colaborava com eles, com alguma coisa, né, com ele, porque se eu falasse é processo. Então tinha uma piada muito bacana ali. E a gente só pode falar a piada hoje em dia se tiver entre amigos e assim mesmo não tiver ninguém gravando, né? É porque a gente está perdendo a alegria de viver nesse país. Não, aqui. Tá difícil. A gente falar de piada de baiano, por exemplo, né? Com freio de mão puxado. Que a gente faz desse daqui, ó. Gaúcho macho. Goiano também, que forma dupla. Balançou uma árvore. Em Goiás, se balançar uma árvore, cai 5 duplas sertanejas. Tudo em dupla, né? Gosta de duplinha. Mas tem uma aqui. Como é que é a do que você falou? É do Camarão, né? Como é que é a do Camarão? É o petista, né? Ele é vermelhinho, tem bosta na cabeça, anda pra trás, é cego e vive nas costas do Brasil. Mas se tivesse isso na cabeça, você viria pelo menos como adubo, né? Acho que o cara não tem nada ali dentro. Eu gostaria de convidar você pra gente lançar o perfume Bolsonaro da Jequiti. Vamos lançar a colônia Jequiti Bolsonaro? Aí a gente lança também. Inclusive, a gente acrescenta um outro I na medalha: irresistível. Seria o perfume dos homens 3I. Aqueles 3 e mais irresistível. Não pode trair o Agostinho, viu? Que medalha. Mas olha, deixa eu falar um negócio, Bolsonaro. Mesmo na sua presença, eu fiz um compromisso com o seu Mula ali, que toda vez que ele fizesse alguma coisa boa, eu seria homem o suficiente para admitir. E mesmo na presença do senhor, a gente tem um quadro aqui. Então mostra pra ele. Vai lá. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Nunca na história desse país. Nunca na história desse país. O que é que aconteceu? Olha aqui, Bolsonaro, eu tenho que dar o braço a torcer. Infelizmente, o Paulo Guedes não teve essa competência para colocar o comércio, para alimentar a economia. E hoje, infelizmente, Bolsonaro, graças ao governo desse daí, hoje a gente tem uma quermesse, praticamente uma quermesse, que com vários apoios econômicos, né, com incentivo à economia do nosso país, hoje uma quermesse consegue vender arroz pro Brasil inteiro. Isso aí é um mérito dele, a gente não pode tirar esse mérito. O povo tem que comer, ué. Mas aí como é que chama lá? Vende o quê? Queijo? É uma máquina de arroz? Queijo? É uma cerealista, né? Vende queijo, interior de Minas Gerais. Parece que tem uma outra também. Mas já que você tá tocando nesse assunto político aí, eu quero agora conversar com o presidente Bolsonaro. Ele é o presidente. Eu respeito ele. Lá no Paraná tinha um pai de família que tava numa loja vendendo celular. Tava ele junto com a sua esposa. Aí chegou um rapaz com 38 carregado, queria só um celular por causa da lanterna. E ele levou 5 tiros. O dono da loja. Você acha isso certo, Bolsonaro? Queria pegar a lanterna no celular, é isso? Só queria a lanterna do celular. Eu lembrei daquele tempo no interior do Nordeste, quando o pessoal roubava caminhões pra tomar água da bateria. Entendi. O rapaz levou 5 tiros. Mas tem mais aí. Teve um outro que a gente mandou também. Qual que é a diferença do psicólogo lá e do psiquiatra? É o psiquiatra. Como é que é essa aí, o Califórnia? O psicólogo é aquele que, né, pensa que o PT ia fazer um bom governo. Pra tratar? Isso é pra tratar? Isso é pra tratar.
Aí o psiquiatra é aquele que trata o cara que acha que vai ser ainda. Bolsonaro, mas a gente tava duas coisas importantes aqui. Quando a gente recebeu a notícia que você vinha, é lógico que é uma responsabilidade grande, porque a gente sabe a cobrança que você, com a imprensa, com tudo que você fala, e a gente sentiu esse baque, a gente tá assim, lógico que a gente não consegue fazer o programa da maneira que a gente faz, porque é uma pressão muito grande, porque tudo que a gente pensa em falar, a gente pensa que pode ser distorcido e trazido de outra maneira, e essa pressão em você é toda hora, cara, é o dia inteiro. Se não tiver do que te acusar, ele te acusa de racismo ambiental. Não me pergunte que trem é esse que eu também não sei mais. Por que você foi mexer com a baleia? A baleia, eu tava lá realmente, eu vi a baleia a poucos metros, simpática. Bateu um lero. Se eu, em vez de ter passado sem querer de jet ski perto dela, tivesse ido lá lá em Guarujá tem um local lá, uma casa de turismo, né? Vem abraçar a baleia. Então você vai lá, praticamente dá um beijo na baleia e vai embora, sem problema. Comigo é diferente, né? Você não pode importunar a baleia aí. A baleia lá quietinha lá, aí o Bolsonaro tem que passar e dar um tapinha na baleia. Mas assim, agora uma outra coisa. Você tá discriminando as gordinhas, pô? Não coloca palavra na minha boca. Tô tomando água aqui. O Pio que gosta dessas baleias, né? As gordinhas, né, mano? Na verdade, olha só, até bom falar sobre isso aí. A lei fala de importunação a cetáceos, aí entra golfinho também. Daí no dia do depoimento, né? Eu perguntei pro delegado se alguém já havia sido processado no Brasil por isso. Porque essa lei é do tempo do Sarney. Daí ele falou, olha, o que eu pesquisei aqui, você é o primeiro. Você está inaugurando a lei do Sarney. O Sarney agora pode morrer em paz. E teve um vídeo de um cara falando pro STF, por exemplo, que você pode pegar um ovo de uma tartaruga, você pode, não pode de maneira nenhuma. Uma orquídea, por exemplo, se você lançar, tirar, também não tem problema. Mas, por exemplo, tirar uma vida, tudo bem. Tem problema. Importunar uma baleia também é um absurdo, né? Mas o aborto tá aí e o STF tá... Tem menos importância. Então, assim, inverter os valores no nosso país. E a gente tá confuso com tudo isso. Tudo para nos inviabilizar. Teria muito a falar sobre isso aí. Pra você se preocupar com coisas fúteis e deixar de se preocupar com coisas mais importantes, como, por exemplo, a linguagem neutra. Não tem cabelo. A nossa língua é uma das mais difíceis do mundo. Imagina entrando a linguagem neutra. Agora, isso serve para quê? Para deixar a gente nessa situação de péssimo na educação. Você pega um moleque, eu falei matemática, pega um moleque de 15 anos de idade. Lógico, vai de estado para estado, né? E perguntar sobre a tabuada, 7 vezes 8, complica a situação dele. Se perguntar quantos estados tem o Brasil, complica. Qual a capital de tal estado? E, lamentavelmente, a gente está numa situação que o que tentam ensinar na escola, através da militância patrocinada pela esquerda, só serve para nos emburrecer cada vez mais. Outra coisa que está tendo muito, e a gente sempre toca aqui no programa também, é a questão dos banheiros, né? Eu tenho filha. Eu tenho uma filha. E tipo assim, eu tenho um filho, ainda até vai. Se entrar uma mulher no banheiro, ainda até vai, porque... Agora, eu tenho uma filha, cara. Uma filha de, na época, 17, 18 anos. E como é que fica um pai com esse negócio de entrar? E teve um problema agora, não teve? Teve até um militante lá. Militantes petistas que abafaram agora. Ele entrou e a gente fica nessa o seguinte... Essa possibilidade de você voltar à presidência, ela existe? Como é que tá? Você pode falar isso pra gente? Ou é um assunto que não pode ser tocado? Olha só, primeiro eu jamais esperava ser presidente. Jamais. Eu era um deputado do baixo clero, tido como encrenqueiro. Fiquei 28 anos dentro da Câmara e vim candidato porque eu queria deixar de ser presidente. Daí eu dei azar, me elegi. Agora, se elegendo, eu fiz uma coisa que ninguém nunca fez no Brasil, nem esse cara que entrou agora. Escolher um ministério realmente qualificado. Você falou em Paulo Guedes agora há pouco, eu poderia falar em muitos outros. E nós conseguimos dar uma mexida boa no Brasil. Nós pegamos estatais, né, com prejuízo na casa de 50 bilhões de dólares. Entregamos com 170 de lucro. Porto de Santos dava prejuízo de 500 milhões por ano. Acabou dando lucro 500 e pouco por ano. A Itaipu Binacional, você conhecia como uma binacional que apenas gerava energia. Nós tapando os ralos lá. Porque é uma estatal muito visada.
pelos maus políticos. Por quê? Porque não é auditada pelo TCU. Então pode meter a mão à vontade que não aparece nada em lugar nenhum, não tem auditoria lá. E nós tapando os ralos, não foi fácil. Nós fizemos a segunda ponte com o Paraguai, de 500 metros de vão. Aumentamos a pista de Foz do Iguaçu em 600 metros. Asfaltamos 50 e poucos quilômetros da Transboiadeira no Paraná. Atendemos em obras básicas mais de 50 municípios que estão ali ao redor do Lago de Itaipu. E quase conseguimos na reta final, porque estava a dependência do Parlamento Paraguaio, começar a criar tilápia no Lago de Itaipu. Você tem uma ideia? Iríamos aumentar em 40% o volume de pescado no Brasil, você praticando a piscicultura no Lago de Itaipu. E poderia falar de qualquer estatal para você. Também portos, aeroportos, porque a equipe era boa, era o Tarcísio, era o Jorge Seife, era um montão de gente ali que todo mundo funcionava. Eu tenho amizade com um escritor, não vou revelar o nome dele, um escritor já ganhou até vários prêmios Jabuti, para quem é da literatura sabe que o prêmio Jabuti é um prêmio importante. E ele sabe do meu posicionamento, e eu sei do posicionamento dele. Mas a gente nunca foi explícito, nunca discutiu política. E eu sabia onde a conversa dele queria dar uma vez, ele me perguntou assim: o que é que o Bolsonaro, tipo assim, por que você é invocado no Bolsonaro? O que ele tem? Eu sabia onde ele queria chegar. Falei, tem meus valores. Porque assim, ele queria chegar que você não teria capacidade econômica, conhecimento econômico. Mas sim, eu posso saber de saúde, educação, economia, não tem como. Eu botei gente, o que não é difícil, né? Mais inteligente do que eu para os ministérios. Foi o que eu falei para ele, porque o cara que tá lá em cima, que era você precisava ter poucos valores iguais ao meu, por exemplo. Você, primeiro, precisava ser honesto, precisava ter o valor da honestidade. E porque com esse valor, eu tenho certeza que você teria outro valor também, que você iria, sim, porque ninguém é gênio o suficiente, e mesmo se for gênio, ele é uma pessoa só. Não tem como governar um país, sistema, todos os ministérios, você tomar as decisões por ele. Mas eu sabia, e falei isso pra ele, com esses valores que eu sei que ele tem, ele vai querer escolher os melhores para fazer o que ele não dá conta de fazer, lógico que ele não tem esse conhecimento. E outra coisa, se ele tiver os meus valores, ele vai escolher essas pessoas para fazer o melhor de forma honesta. Fazendo isso, cara, não tem como dar errado. E é o básico, né? Não tem como dar errado. Você pega o nome como Tarcísio. Antes de mim, ninguém conhecia o Tarcísio. É um cara formado pela Academia Resende, depois fez o IME, e depois prestou concurso para a Câmara, tinha 2 vagas e foi aprovado. E trabalhava no DENIT. Eu chamei o cara para conversar com ele, ele é capitão do Exército também. E estava há 3 anos dentro da Câmara. Ele sabia quem eu era, mas eu nunca tinha visto ele lá. E ele topou. Olha o show que ele deu. Como consequência, até quando eu convidei para ser candidato a governador de São Paulo, ele falou, eu tenho proposta de 10 milhões por ano em empreiteiras. Daí eu convenci. Se um dia ele me autorizar, eu conto em 20 segundos como eu o convenci. E ele até falou no final, né? Eu sou torcedor do Flamengo e... Então ele é inteligente. Carioca. Então ele é inteligente. Ontem o juiz que é advogado de vocês, né? Quando empatou, acabou o jogo. Nem a saída deu no meio de campo. Foi ótimo. E se elegeu governador de São Paulo e tá dando um show no tocante à gestão em São Paulo. Fantástico. O STF tá interferindo de todo jeito lá, né? Mas ele continua tocando o estado de São Paulo de forma honesta, viu? Ele é fogo. E Bolsonaro também, assim, aconteceu também na sua presidência que você também tirou impostos que ninguém teve coragem de cortar, de fazer. O que eu posso falar? Fala grosso, rapaz. Em 2019, nós criamos a Lei da Liberdade Econômica. O que era isso? Tirei poderes de vereadores e prefeitos. Não são de todos, que alguns eram realmente decentes. Você queria abrir uma oficina mecânica, vender cachorro-quente na praça, uma mulher queria abrir um salão de beleza, entrava com pedido de alvará e levava meses ou anos. Nós fizemos o quê? Se em 30 dias não tiver resposta da prefeitura, tu pode abrir seu negócio. Nós revogamos mais de 5.000 normas regulamentadoras que sufoca quem produz. Por exemplo, nova regulamentadora para banheiro na tua empresa. O fiscal chegava lá, ele ia ver a altura da privada, ventilação, largura da porta, rugosidade do papel higiênico, 40 itens. Se fosse um mau fiscal, ele ia sair de lá com arrego.
Rugosidade do papel? Pode arranhar teu... Isso é pro cuidar do topo dos outros. Papel higiênico. Então nós revogamos... Você nunca teve hemorroida, não? Tem uma coisa, você estava tirando, por exemplo, folha de carnaúba lá na região do Matopiba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Lá no quente pra caramba, lá a temperatura 45 graus é inverno lá. Você tinha que ter um banheiro químico ali. Então o cara tá tirando folha de carnaúba para fazer um xixi, ele tinha que andar 200 metros para fazer pipi no banheiro químico, senão o dono era multado. Acabamos com isso, acabamos com muita coisa tocante a isso. A tua empresa, por exemplo, quer ver uma coisa? Se você tem uma empresa, daí um cara fala, eu moro longe, patrão, posso dormir de segunda a sábado no cantinho, bota o colchão no chão. Bem, isso é trabalho análogo à escravidão, você pode perder a sua empresa. Então essas questões todas nós desburocratizamos. No tocante a impostos, tivemos a Covid e a guerra lá fora. Explodiu, os preços explodiram no mundo todo, não foi só aqui não. Como é que nós conseguimos a questão do combustível? Zerar os impostos federais com o parlamento. E outra coisa importante que muitos governadores não gostaram. Botamos um teto no ICMS. Botamos 17%. Com o parlamento, não foi na canetada como a Dilma fazia lá atrás, não, tá? Então isso daí, logicamente, nós fez com que em 2022, por 3 meses consecutivos, tivéssemos deflação. Coisa que ninguém nunca tinha ouvido falar isso no Brasil, pelo que eu me recordo, pelo menos. Além dos combustíveis, por exemplo, o que é importado, eu poderia zerar impostos com mais facilidade. Quando eu zerei imposto de jet ski, eu apanhei pra caramba. É porque eu gosto, eu ando de jet ski, ando a cavalo, jogo de orgulho. O quê? Joga videogame. Dos jogos lá também. Não dá tempo, mas já joguei. Gostava de muito no passado jogar o War. É um jogo extremamente inteligente. Extremamente inteligente. Tabuleiro. Então eu apanhei porque o cara tá vendo rico. Agora os jet skis salvaram lá, ajudaram no salvamento do Rio Grande do Sul. E também zeramos impostos de importação de pneus, peça de tratores, tudo que é usado para energia solar. Nós diminuímos em 1/3 o IPI de 4 mil produtos. Essas coisas fizeram a diferença. A política, o Paulo Guedes, é o seguinte: eu não manjo economia, mas vi falar um tal de Laffer. Quem é o tal do Laffer? Eu fui atrás do tal do Laffer. Eu descobri que era a curva de Laffer. Então chega um ponto que a carga tributária aumenta tal, o empresário tem 2 alternativas: quebrar ou sonegar. Isso é péssimo, os dois lá são péssimos. Tá? Então, começamos a zerar produtos de muita coisa. Zeramos os alimentos todos da cesta básica. Até há poucos dias o presidente da Abras, Ação Brasileira do Supermercado, falou isso aí num evento em São Paulo, que o pessoal agora está atirando em cima do Haddad, né? Que é o Taxade. Aquele que estudou 2 meses e colou na prova e agora é ministro do Lula. Pelas entrevistas dele, dá pra sentir também que ele sentiu que eu trouxe. Se perguntar 7 vezes 8 pra ele, acho que não vai conseguir responder, não. Ele é o Dilma. Mas eu vou te falar um negócio. Eu nunca tive a oportunidade e achei que eu jamais teria essa oportunidade de te agradecer pessoalmente. E muitas empresas eu acho que tem que te agradecer. Essa empresa, e a gente sabe aqui, a gente conversou todo mundo sobre isso aqui, essa empresa não estaria aberta hoje se não fosse as suas atitudes durante a quarentena, a pandemia, de todas aquelas façanhas que você fez, essa empresa não estaria aberta. São 2 emissoras de rádio que estariam fechadas hoje, que não dariam conta de honrar seus compromissos se não fosse o que você fez na pandemia. E tudo era feito muito rápido. Você pega o peso da caixa, né? É um cara fantástico, né? Entre outros. Então, por exemplo, quando começou, porque a legislação era para eu botar em prática. E daí o Supremo disse, não, a federal é governadores e prefeitos também. Daí eu fiquei uma banana. Tirou o poder. Quando decidiram, fecha tudo, e eu falei claramente na pandemia, fechar tudo, como é que na época, né, tínhamos levantado 40 milhões de informais. Como é que você pensava em ver? 2, 3 dias depois, vamos invadir o mercado. Vamos fazer quebra-quebra, vamos atrás de comida, tem que ter sobrevivência. Bem, rapidamente fizemos o projeto lá, conhecido como auxílio emergencial. O total foram 68 milhões de pessoas. Que R$600, a mãe solteira ganhava o dobro. O Brasil gastava 50 bilhões por mês. Mas isso ajudou a economia não colapsar. Foi lógico, tanto que foi um dos únicos países que a economia realmente ainda conseguiu crescer durante a pandemia. O pessoal CLT que ia ter desemprego. Lógico. Então, quando nós criamos 2 programas, o Pronamp e o Bem, parte do salário o governo pagou.
Foi deve ter acontecido com vocês aqui. Foi isso aqui que a gente fez. Muita gente aqui é grato porque... Se não fosse, não tinha. A gente é rádio. Tem cliente aqui dentro. Falou, eu vou anunciar como, Emanuel? Pra quem vir aonde no meu estabelecimento? Eu falei, então, eu entendo. E eu deixei vários clientes no ar, mesmo sem estar recebendo, pra manter o nome deles em evidência. Mas era lógico que a gente ia colapsar. Graças às suas atitudes na pandemia, várias empresas estão em pé. A projeção lá da equipe do Paulo Guedes, se não tivesse feito nada, iríamos perder 11 milhões de empregos. E quem vai pro desemprego, ele cai na mão do agiota, tem problema em casa. Lógico. Depressão. Uma vez eu parei de helicóptero numa pista ali em Minas Gerais, né? Sempre dar uma parada inopinada. Fui conversar com a PRF. Daí eu perguntei pra eles, pandemia, como é que tá o número de mortes aqui, de suicídio, né? Na pista. Ele falou, multiplicou por 4. A gente não sabe o porquê, mas a princípio era em função da pandemia. O cara é chefe de família, tem 2, 3 filhos. De repente tá na lona. Briga, tem problema, aparecem problemas. E daí, na cabeça de alguns, vem o suicídio. Sem contar, Emanuel, que o programa da Caixa Econômica tornou visíveis pessoas que eram invisíveis, não tinham uma conta. Um número muito grande de pessoas que não tinham uma conta bancária. E tem uma coisa importante aí também. O Banco Central, os funcionários, nota 10, criamos o Pix. Sem taxa. Hoje em dia, olha só. São quase 200 milhões de movimentações diárias no Pix. Eu não sei o montante... Mas hoje é a principal ferramenta de troca de dinheiro, né? Sim. Hoje é bom demais você ligar pro patrão e falar assim, o Pix. Não, e agora uma coisa que eu quero agradecer também o presidente, porque é questão da carteira nacional de habilitação, né? Porque eu renovei minha carteira com 43 anos, agora só com 53 anos que eu vou poder... Tu já tá velho pra caramba, hein, cara? Pra mim, eu dava validade vitalícia pra você. Você não vai viver até a próxima renovação, eu tenho certeza. Vai, bicha judiada. A gente fala, você não acredita. Tá vendo? Me joga na parede, me chama de borboleta, é isso? É desse jeito. Inclusive, eu sou muito fã do seu filho mais velho, que ele é um lindão e gostoso. Presidente, com ciúme. Não foi só os 10 anos, não. Nós também passamos de 20 para 40 pontos a perder a carteira. Apanhei muito por causa disso. Porque um cara Você apanhou por causa de tudo, um cara que é taxista, mexe com Uber, é caminhoneiro, com van, com ônibus. Pra passar de 20 pontos é muito fácil. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você tem certeza que foi ele que perdeu a eleição? Toda vez que eu vejo as manifestações, eu penso, esse foi o cara que perdeu a eleição, de verdade. Você avalia isso, Bolsonaro? Porque o outro não pode nem sair na rua, né? E você sai e não tem nem como sair direito. Não, e a segurança dele, tava falando, cara, ele é imprevisível, a qualquer momento ele muda, ele quer no meio do povo. A agenda dele é viva, ela pode mudar a qualquer momento. Bolsonaro, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Presidente Bolsonaro, lembrando que em 2015, quando começou a hora do Rush, você lembra que éramos 3? E eu fui a pessoa que falei que o Bolsonaro seria o presidente e riram de mim no ar, tá? Então, só pra lembrar disso, riram de mim no ar na hora do Rush, tá? Então, o cara foi presidente e ainda considero o presidente do Brasil. Bolsonaro, olha só, eu vejo o Brasil como um cenário de caos. Eu acho que o Lula conseguiu fazer a pior equipe que o mundo poderia ter. O cara colocou no BRICS a mulher que foi responsável pela quebra do país, pelo pior problema econômico que o Brasil já enfrentou. 14, 15, perde 3 milhões de emprego. No BRICS. Aí ele colocou na economia... Endividou a Petrobras em 900 bilhões de reais. Comprou Passadina, né? Comprou um rombo. Comprou um ferro velho. Passadina, um ferro velho, verdade. O cara colocou na economia um cara que não sabe sobre economia, que não estudou economia, o cara que foi o pior prefeito de São Paulo. Sim. Foi capaz também de colocar no STF um amigo e um cara que se disse, realmente eu sou... Só preciso dar uma pausa aqui rapidinho para dar um recadinho para vocês, tá? Vocês podem ver que a chave Pix está aqui embaixo aparecendo em toda a programação e também tem o QR Code. Você pode fazer uma doação de qualquer valor, porque este canal realmente precisa da sua ajuda, precisa dos patriotas unidos para que este canal continue, tá bom? Muitas das vezes eu me pego pensando se eu vou continuar o nosso trabalho aqui, se eu vou continuar o meu trabalho, e eu percebo que o Brasil precisa que nós aqui, jornalistas independentes, continuemos trabalhando. Mas para isso, nós precisamos da sua ajuda neste momento, tá bom? Tá aí o Pix, se você sentir no coração, faça uma doação, tá bom? Agora sim, vamos continuar ouvindo o Grande Mito, vamos lá.
um comunista com muito orgulho. Também um país que está com a censura legalizada. Nós estamos também com todos esses problemas. E eu queria perguntar para o presidente, Brasil tem jeito, Bolsonaro? Tem jeito, tá? Haverá, não quero falar muita coisa, porque tem coisa que é segredo de Estado, gostaria muito de falar, e outras coisas que, dada a minha situação que eu vivo no momento, para fazer uma maldade comigo é muito fácil, né? O Brasil tem jeito. Acredito que ao longo desses 4 anos nós conseguimos mostrar ao Brasil as nossas riquezas, as nossas potencialidades, comparar com outros países. Quando eu faço uma comparação Brasil e Israel, o pessoal cai para trás. Israel tem o tamanho do maior estado do Brasil, que é Sergipe. Lá não tem nada. Deserto. Não tem nada. Não tem uma gota de petróleo sequer. Olha o que eles são perante o mundo. 1/4 de prêmio Nobel é de lá. E o Brasil tá louco para romper relações diplomáticas com Israel. Não, tá louco não. Tá louco. Nossa senhora. Se fizer, a primeira coisa, a Embraer vai pro chão. Primeira coisa, que 25% de tecnologia vem de lá. Peças também. Insumos pro agro também. Tem coisa de lá também. Se isso acontecer, vai ser um caos aqui para todos nós. Tá? A gente que não viu uma situação muito boa, vai piorar mais ainda a situação. O cara conseguiu endividar o Brasil em 14 meses, 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Comigo a dívida estava batendo 6 bilhões, já chegou aos 7 agora. Ou seja, não tem como dar certo. É impossível. Até pela equipe que os caras têm. Quando eu falo aqui, eu falo sério. Eu botei gente mais inteligente do que eu. Não, você pôs cara foda. Não tem não. Pronto, ponto final. Técnico mesmo. Tanto é que quando eu escalava o ministro, ele topava, olha, o ministério é teu. O faxineiro lá, que é comissionado, você que vai responder por ele. Não vai ter partido político dando piruada por aí. Tá? Não, era bom o pessoal. Toma lá da cá, foi técnico. Não, eu queria saber, quando o pessoal falava, você sabe o que o cara tem que fazer pra entrar na NASA, pra ser um astronauta? Tinha cara querendo tirar sarro ainda. Moço, o cara pra entrar na NASA, ele tem que ter uma capacidade técnica absurda. Olha, o Marcos Pontes, quando voltou do espaço, ele passou o Brasil, eu era deputado, e a esposa dele começou a fazer macacão, miniatura de astronauta. Pô, ela foi esculachada. Ele foi pra NASA. Pelo que eu ouvi falar do Marcos Pontes, ele nunca foi abatido numa simulação de pane dentro de um trem daquele, pô. Então tem uma cabeça enorme. O Marcos Pontes é 10 nessas questões. Politicamente ele tem um pouco... Não, ele não tem noção Não tem noção, não tem mal. É um homem que não passa maldade na cabeça dele. Então tem um exemplo lá. Criamos polo de nióbio, de grafeno, que o pessoal me bagunçava comigo. Nióbio, grafeno, não sei o quê. E hoje em dia, né? Olha, a gente não pode. Nós temos 3 grandes locais de nióbio no Brasil. O Catalão, aqui em Goiás, que já foi vendido, acho que pro chinês, já foi embora, tá? Temos Minas Gerais, que quase o Zema vende a parte dele, nós seguramos. E temos uma grande reserva na região de 6 Lagos, no Amazonas. Eu fui lá, eu sobrevoei a região. E mais ainda, né? Conversei com o presidente americano sobre a possibilidade de explorarmos aquilo, agregando valor para nós, não só entregando aquilo de forma gratuita. Largando ser colônia, né? Entregando matéria-prima. Mas você fala, por que com os Estados Unidos, não com a Coreia do Sul ou com o Japão? Você tem que ter um país bélico nuclear do teu lado, senão o mundo fecha em cima da gente. O que vocês acham que o Macron veio fazer agora com o Lula aí na Amazônia? Ele foi ver a girafa lá? Fizeram um book de casamento. Foi ver hipopótamo lá? A girafa foi bom. Foi fazer um book de casamento deles. Eu tô atrás agora do acordo que ele assinou sobre urânio, porque a França perdeu 70% do urânio, porque teve um país lá que deu um golpe na África e falou que não ia vender mais pros caras. Então veio buscar aqui. E nós acertamos em Santa Quitéria, Ceará, a exploração de urânio no Brasil. Talvez ele tenha entregue essa área, vasta região, para a França. Porque a busca de energia que mais cresce no Brasil é realmente a nuclear. Ô, Piu Piu, eu sei que ia falar aí, mano, velho. É eu, mano. É o seu programa aqui que o diabo não dá trégua de jeito nenhum. Não. É 45, né? 40. Ele usa 45, diabo. 45 morreu o Hitler, em 45 nasceu o 9 dedos. Não, mas tem uma da E ele fez tão rápido. Eu agradeço imensamente todos vocês que ficaram até o final aqui. Eu peço para vocês escreverem Bolsonaro mito. Isso deixa os esquerdistas malucos. E você também vai estar declarando aí o seu amor. Quem sabe o Bolsonaro veja aí
o seu comentário, tá bom? Deus abençoe você, a sua família, a nossa nação. Deixa o like, compartilha muito e a gente se vê no próximo vídeo e na próxima live. Deus te abençoe. Tchau, tchau.